Bom, o nosso projeto foi pensado sobre como é feita a avaliação. Será que o erro ele é contado na hora da aprendizagem? Como é que o professor trata o erro? Então, a má gestão dos erros e as dificuldades encontradas podem levar a uma aprendizagem de baixa qualidade. Então, a partir dessa premissa, né, dessa ideia, a gente começa a fazer alguns questionamentos. Será que simplesmente deixar o aluno errar e não corrigir o erro ou não apontar o erro é uma solução? Então, a partir dessa premissa, né, dessa ideia da gestão do erro, o erro como fonte do aprender, a gente pensou o nosso projeto. Bom, se a gente erra e não para refletir sobre esse erro, a gente pode novamente cometê-lo. Então, a ideia é que o professor trate o erro do aluno. Se ele errou, por que errou? Aonde está a falha do aprendizado? A ideia é fazer com que o aluno perceba o seu erro, entenda o ponto do erro para poder aprender e não cair novamente no mesmo erro. Então, a gente precisa refletir sobre o erro. Durante o processo de ensino-aprendizagem, o professor deve reconhecer o erro como um ponto de partida. Então, o erro simplesmente não quer dizer que o aluno não sabe, que ele não é capaz de aprender. Na verdade, aquele erro ele deve ser tomado como o ponto de partida para que ele tenha novas aprendizagens e aprendizagens efetivas. O professor deve proporcionar ao estudante a oportunidade de assumir o papel do sujeito na sua própria aprendizagem. Então, o aluno errou, o aluno vai junto com o professor, claro, o professor vai dando os subsídios para que ele possa caminhar, e ele se torne sujeito da sua aprendizagem, que ele mesmo possa construir, a partir do seu erro, todo o seu aprendizado. E o professor também deve oportunizar a cooperação em detrimento da competição. Então, se um aluno erra, o outro pode ajudá-lo a encontrar o caminho certo, a encontrar a resposta correta, não respondendo por ele, mas auxiliando e mostrando aonde está o erro, identificando junto com o outro colega, e junto com o professor, aonde está a sua dificuldade da aprendizagem. Bom, então, esse projeto, ele começou a ser desenvolvido nas cidades de Limoeiro, em Pernambuco, e Santana do Ipanema, em Alagoas, onde a educação à distância tem polos, do curso de licenciatura em matemática. Então, a primeira ideia foi que ele pudesse trabalhar o erro junto com esses professores das redes municipais de Limoeiro e de Santana. O objetivo do nosso projeto os objetivos, era estudar sobre a avaliação formadora e formativa, tendo o erro como fonte do aprender. Pesquisar artefatos digitais existentes e gratuitos que pudessem ser utilizados na avaliação formativa e formadora. Construir sala de aula virtual para a utilização desses artefatos escolhidos previamente pelos bolsistas, junto com a orientadora e a co-orientadora. Desenvolver uma intervenção de forma colaborativa e cooperativa com professores das escolas envolvidas e realizar a formação continuada com professores das escolas onde o projeto estava sendo desenvolvido. Bom, esses dois últimos pontos nós não conseguimos concluir. Devido à pandemia, devido a todos os problemas que nós tivemos durante o ano 2020, que foi um ano muito atípico, então a gente teve dificuldade em entrar em contato com esses professores, até conseguimos no início, mas com esse distanciamento social, esse contato se perdeu e a gente não conseguiu novamente ter essa colaboração dos professores que estavam no projeto, que estavam pensados inicialmente no projeto, que eram professores das redes municipais de Limoeiro e de Santana do Ipanema.
bem como a gente também não conseguiu realizar a formação de professores. Bom, qual foi a metodologia utilizada? Primeiro, nós fizemos uma formação com os estudantes bolsistas envolvidos no projeto. Então, eles fizeram um estudo sobre avaliação formativa, avaliação formadora. A gente trabalhou mapa conceitual com eles, né? Eles também estudaram sobre feedback, como dar um feedback, o que é o erro, né? Como trabalhar o erro. Então, tudo isso foi estudado com os estudantes bolsistas, né? Eles foram preparados para esse momento. Então, logo no início do projeto, nos meses de fevereiro e março, a gente trabalhou bastante essa formação dos bolsistas, porque a ideia é que eles fossem os tutores e nos acompanhassem junto na sala de aula virtual, atendendo aos professores, que seriam os cursistas do curso. Bom, fizemos a criação da sala de apoio virtual para a formação dos estudantes. Então, essa primeira sala, a ideia foi a gente disponibilizar o material e acompanhar o aprendizado do nosso bolsista. Então, ele ia estudar sobre avaliação formativa. E aí a gente disponibilizava textos, vídeos, materiais. E em seguida a gente fazia algumas avaliações, né? A avaliação tanto era um estudante avaliando o outro, como o próprio aluno fazendo a sua autoavaliação, né? E nós, enquanto orientadoras e co-orientadoras, fazíamos a avaliação dos dois, e dando feedback também, né? Verificando os erros e trabalhando os erros dele. A gente tentou utilizar a mesma ideia do que eles iriam fazer um pouco mais à frente, quando a gente fosse ministrar o curso de formação para professores. Bom, então a gente pensou nessa sala, a gente criou essa sala de apoio e dentro dessa sala tem todo o material que foi estudado e que eles elaboraram, né? Que eles foram preparando. Bom, criamos também um site de acompanhamento. Por que que a gente teve duas ferramentas de acompanhamento? Porque a primeira ferramenta, que era a sala, era uma ferramenta mais interna, né? Onde somente os estudantes, bolsistas, e nós, orientadores, e o colaborador externo, somente a gente tinha acesso àquela sala, e a gente tinha discussões, a gente tinha correções, a gente fazia apontamentos. E esse site aqui, a ideia é que ele fosse público e que as pessoas fossem acompanhando o desenvolvimento do projeto. Qualquer pessoa tinha acesso a esse site e ele poderia acompanhar o passo a passo do nosso projeto. Então, a gente criou esse site para acompanhar as atividades desenvolvidas durante o projeto. Bom, então nós também fizemos um estudo sobre feedback e erro, né, como falado anteriormente. O estudo sobre sequência didática. Então, eles pesquisaram como desenvolver uma sequência didática, porque a ideia também era criar uma sequência didática dentro do curso de formação, né? Além de criar uma sequência didática, também orientar os professores a como criar uma sequência didática. Eles também fizeram pesquisa exploratória sobre os artefatos digitais gratuitos e a interação deles com as técnicas de avaliação formativa, com as TAFs. Então, os artefatos digitais que eles escolheram para fazer essa intervenção foi o Google Sala de Aula, o Trello, Escola Digital, Plickers, Nearpod, Publux, Socrates, Kogon QR, Edmodo e o Kahoot. Eles estudaram outros artefatos, mas esses foram os que eles mais se identificaram e também de acordo com as TAFs que eles tinham escolhido. Bom, nós aplicamos, como nós tivemos dificuldade com os professores da rede municipal por conta da pandemia, porque a gente perdeu o contato com eles, a gente tentou entrar em contato com a coordenadora, a diretora da escola, para ver se a gente conseguia
trazer esses professores, mas enfim, nós não conseguimos, e com o distanciamento nós não podemos fazer as viagens necessárias para aplicar esse curso. Apesar do curso ser à distância, a gente precisava fazer um levantamento nesse questionário, então uma das formas que nós encontramos foi fazer essa aplicação, aplicar esse questionário sobre avaliação com os professores que foram tutores no curso de licenciatura em matemática e que atuaram nesses dois polos, que foi o polo Limoeiro e o polo Pesqueira. A gente também iniciou a preparação da sala de aula para o curso de formação continuada. A gente iniciou esse trabalho, a gente estava tentando ministrar esse curso, a sala está quase completa, pronta, no entanto, a gente não conseguiu os professores, né? Infelizmente, nós não conseguimos. Bom, então, os resultados. A gente elaborou uma tabela relacionando os artefatos com as técnicas de avaliação, e aí essa tabela, ela ajuda muito o docente, né, em sala de aula, a saber qual tipo de artefato e qual é a técnica que você vai usar. Então, essa tabelinha apresentada pelos meninos diz, por exemplo, qual o objetivo daquele artefato, o que é que você pode, qual tipo de erro que você pode trabalhar com esse artefato, né? Como dar um feedback. Então, essa tabela, ela facilita muito para que o cursista, né, o professor cursista, ele utilize o artefato, mas sabendo exatamente como fazer. Essa tabela ajuda muito. Bom, voltando a falar daquele questionário que nós aplicamos, então o questionário era mais uma diagnose, porque a partir dessa diagnose a gente estava montando a formação continuada. Então o que a gente perguntou o que é uma avaliação diagnóstica? O que é uma avaliação formativa? Na verdade, o que é que o professor entende, né? O que é que ele entende por avaliação formadora, por avaliação somativa? O professor, ele trabalha o erro, se trabalha, como trabalha? Quais são os tipos de atividades que o professor costuma aplicar? Toda atividade avaliativa, obrigatoriamente, ela gera nota? A gente queria saber também se o professor utilizava tecnologia no processo avaliativo, se utilizava, qual? Considera importante o uso de tecnologias? Se considera, por quê? A gente teve apenas 11 respostas, foram só os 11 professores que nos retornaram. E a partir daí a gente concluiu que, a partir da resposta deles, que é consenso sobre avaliação diagnóstica, então todos eles identificaram que serve para identificar, na verdade todos eles definiram que serve para identificar o que o estudante já sabe, né? Não há clareza entre formativa e formadora. Um dos docentes, inclusive, perguntou se não era a mesma coisa. É a mesma. Na verdade, ele não responde, ele faz a pergunta. Né? Lá no questionário ele coloca: avaliação formativa e formadora não é a mesma coisa? Então, não há clareza entre as respostas. Tem hora que um define uma avaliação formativa e para outro isso é avaliação formadora, não fica claro. Então, a gente precisa trazer essa clareza entre uma avaliação formativa e uma avaliação formadora. A avaliação somativa para todos também foi unânime, todos acham que a avaliação somativa é apenas pontuar. Todos eles trabalham o erro, pelo menos afirmaram que trabalham o erro. Todos eles também afirmaram que dão feedback. O problema é o tipo de feedback, né? Qual é o tipo de feedback que eles dão? Alguns responderam que o feedback era de forma amigável. Bom, mas o que era o feedback não fica claro na resposta, então também precisa ser trabalhado, ser explicado o que é o feedback. A resposta sobre qual tipo de atividade, a gente observou que todos eles falam em prova escrita. Então, se não houver uma prova escrita, não houve avaliação. Trabalho em grupo,
né? E também todos fazem trabalho em grupo. Para metade, se uma atividade é avaliativa, ela obrigatoriamente gera nota. Todos usam tecnologia, nem que seja uma simples calculadora, mas sim usam. E a maioria usa os objetos de aprendizagem, vídeos, áudios. Esse foi os nossos resultados, o que a gente encontrou. Então, bom, a gente teve muita dificuldade durante o período de pandemia, né? Porque todo o nosso projeto ele estava pautado em fazer uma pesquisa junto aos professores e depois formá-los. Só que nós não conseguimos, porque essa atividade era uma atividade presencial. Os bolsistas eles iriam até a escola fazer isso. Os professores sobrecarregados não tiveram interesse em participar do curso, né? Agora no final eles não tiveram interesse. Os estudantes bolsistas desistiram do projeto no mês de agosto. Então, esse foi um outro problema, né, que nós tivemos que enfrentar. A desistência dos bolsistas.